Só 144 mil serão salvos? Esta é uma pergunta que gera muitas discussões e também não é à toa. O número 144 mil aparece em Apocalipse capítulo 7, versículo 4 até o 8, e traz uma limitação sobre a salvação. Será que realmente Deus, ele selecionou apenas um pequeno grupo específico de pessoas para serem salvos? Eu quero hoje te ajudar a entender esse versículo de uma maneira muito clara. E vamos também trazer duas correntes de interpretação teológica que vai falar sobre este assunto e trazer também uma aplicação prática para a sua vida. O que o texto realmente quer dizer? Primeiro, vamos considerar que Apocalipse é um livro rico em símbolos e imagens. E quando fala de 144 mil, muitos estudiosos concordam que o número não tem nada a ver com uma forma literal. Se você, por exemplo, multiplica 12 tribos de Israel, mais o número 12 representando a plenitude, vai multiplicar isto por 1000, você então chega ao número 144 mil. E este número representa, na verdade, a totalidade dos eleitos, ou seja, o povo completo de Deus. E não é apenas uma pequena porção da humanidade. Para que você possa entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos considerar as duas escolas de interpretação do Apocalipse. A primeira escola de interpretação do Apocalipse chama escola histórica. A escola histórica entende que Apocalipse ele descreve uma sequência de fatos e eventos que vão se desenrolar ao longo do tempo e da história da igreja, desde o primeiro século até o final dos tempos. Para os intérpretes históricos, os 144 mil são apenas símbolos de todos os crentes fiéis que perseveraram firmes ao longo da história, enfrentando perseguições e dificuldades e permaneceram firmes na fé. Esta visão é a salvação como um processo que atravessa eras, e os 144 mil apenas uma representação simbólica do povo de Deus em sua totalidade e em todas as épocas. Outra escola se chama preterista. A escola preterista entende que grande parte do Apocalipse se refere a eventos que já aconteceram, especialmente no contexto da queda de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Para os preteristas, os 144 mil podem ser interpretados como um símbolo dos cristãos judeus que sobreviveram à destruição de Jerusalém, que foram selados por Deus para escapar do julgamento naquela época. Mesmo nesta visão, o número 144 mil não é literal, mas aponta para um grupo de crentes que experimentaram a proteção de Deus durante tempos de grande tribulação. Mas nesse texto, nesse mesmo capítulo, aparece algo muito interessante. Fala de uma grande multidão. Veja que interessante que logo ao mencionar os 144 mil, o apóstolo João vê uma grande multidão que ninguém podia contar em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. E aqui há uma antítese extremamente clara. De um lado, um número que aparentemente é pequeno e limitado, que são 144 mil, e do outro, uma multidão incontável, vindo de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nos mostra que a salvação não é restrita, mas ampla e inclusiva. Se você acha que a salvação é limitada a 144 mil, então precisa olhar para esta grande multidão que aparece no texto. São pessoas de todo o mundo, de todas as épocas, salvas pela graça de Deus. Efésios 2:8-9 nos lembra que a salvação não é pelas obras e nem pelo número, mas pela graça mediante a fé. Também esse texto apresenta uma relação entre exclusividade e inclusividade. Veja o que esse texto nos ensina entre a exclusividade e a inclusividade, porque parece ser muito forte aqui. Será que Deus está excluindo milhões de pessoas para salvar um pequeno grupo, ou será que Ele está mostrando que a salvação é ampla e acessível para todos que invocam o seu nome? A Bíblia, por exemplo, vai nos responder claramente sobre isso. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, está escrito dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto não é exclusividade, isto é inclusão. Além disto, João capítulo 3, versículo 16, nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não apenas 144 mil, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é graça inclusiva, amigos. Então, onde você está nesta multidão? O que isso significa para você hoje? A questão não é se você está entre os 144 mil ou não. A questão é, você já entregou a sua vida a Cristo? Se sim, você faz parte da grande multidão, aquela que João viu em Apocalipse 7:9, composta por todos os que creem e confiam na graça e no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa a sua origem, seu passado, ou quantas vezes você errou, a salvação está aberta para você. Apocalipse 3:20 diz e nos lembra que Jesus Cristo está à porta e bate. Cabe nós abrir e deixá-lo entrar. O número 144 mil é simbólico, mas a mensagem da salvação aqui é real e está disponível para mim e para você. Então, hoje, se você ainda tem alguma dúvida sobre a salvação ou está se sentindo excluído, lembre-se disto. A graça de Deus não tem limites numéricos. A Bíblia está cheia de promessas e mostra que a salvação é para todos que acreditam. Efésios 2:8-9 nos diz que a salvação é pela graça. E essa graça está disponível a todos nós. Você faz parte desta grande multidão, quando você entrega a sua vida a Jesus. E a salvação não é para um número pequeno de pessoas, mas é para todos os que creem. Então a pergunta fica para você. Você já tomou a sua decisão hoje?